Fabi, em relação à disponibilidade obstétrica, que eu acho que isso é uma coisa que geralmente o pessoal que está se formando, né, às vezes não tem nem ideia do que seja isso, né? Qual é o status atual, né, do ponto de vista de disponibilidade obstétrica? A gente pode cobrar? Como é que funciona isso? Primeiro explica o que é a disponibilidade obstétrica, né, e depois o status atual. Bom, a disponibilidade obstétrica é um valor cobrado da paciente para que você esteja disponível para ir lá fazer o parto dela. Né? Então, basicamente seria isso. Porque o valor do parto é uma coisa, né? Eu chego lá, faço o parto e fui embora para casa. Esse é o valor do parto. Mas se a gente for pensar que uma paciente pode ganhar um bebê aí vamos pensar das 36 semanas até as 41, considerando um pré-termo ali, finalzinho, né, que às vezes acontece, a gente tá falando de 5 semanas. E 5 semanas que a gente vai estar disponível para a paciente. Como é que eu trabalho, Jader? Eu não atendo convênios, tá? Então, eu trabalho na modalidade de reembolsos para algumas pacientes, né? Então, eu cobro o parto. Para mim, o que interessa é o valor do parto, não é o valor da disponibilidade, tá? Eu não tenho diferenciação entre valor de parto normal e cesariana, porque eu tenho especificamente uma questão pessoal. Eu gosto muito de parto normal. E eu não quero que as pessoas escolham a cesariana por ser mais barata. Sabe? Entendi. Eu quero que as mulheres escolham o tipo de parto, a via de parto, porque elas têm aquele desejo. Claro. Então, independentemente do que for comigo ali, se for cesárea ou parto normal, é o mesmo valor. Tá? E eu falo isso pra elas, eu explico isso pra elas. Porque também elas podem em algum momento sair do ponto parto normal, porque aconteceu alguma intercorrência e virar cesárea. Então não fica aquela coisa, né? Ai, se for parto normal, se for... Ou às vezes eu assisti um trabalho de parto durante um tempo e virou cesárea. Eu vou cobrar o quê? O parto normal ou eu vou cobrar cesárea? Entende? Então acho que não cabe muito isso. Alguns convênios, eles têm uma questão com essa questão da disponibilidade, né, Jader? A gente vê que isso tem sido um problema muitas vezes, e fica uma briga eterna entre CFM e os convênios a respeito dessa disponibilidade, porque o convênio entende, se o médico é cadastrado para fazer o parto daquela paciente pelo convênio, em teoria aquilo ali já estaria incluída a disponibilidade, o que não é real, porque o médico sair da casa dele em determinado horário para fazer aquele parto, não cabe. Então hoje, muitas das vezes, o que os convênios têm feito é pagar o que eles chamam de assistência ao trabalho de parto. Então, além do parto em si, o convênio paga horas de assistência, que muitas vezes paga para o cirurgião, para o médico, obstetra, e pagam para o anestesista. Então, se for o anestesista da equipe, ali que seja cadastrado pelo convênio, na modalidade de reembolso isso é mais até visível, a gente tem possibilidade de cobrar essas horas de assistência ao trabalho de parto. Basicamente isso. E eu acho que assim, a disponibilidade, assim, se a pessoa também quiser cobrar, né, eu acho que é uma coisa que é justíssima, né? Total. Justíssima, porque o que acontece? Você vai estar disponível para paciente. A partir da 36ª, você vai estar atendendo ligação, você vai estar respondendo mensagem, você vai estar disponível. É o que eu tô falando, se eu tô no aniversário do meu filho, por exemplo, que eu não tenho, mas assim, se eu tivesse filhos e estivesse no aniversário dele, eu teria que largar o aniversário do meu filho pra ir fazer um parto. Com certeza. Isso é a disponibilidade. Você não vai sair da cidade, né? Sim, então, assim... Exato, você não vai fazer grandes viagens se a mulher estiver no termo ali pra ganhar. É isso. Isso é disponibilidade. Então, eu vejo que muitos colegas têm feito isso, né? Cobram um valor para estar disponível, que é justíssimo, né? E aí você fica disponível para paciente e ela que vai decidir, né? Se ela disser assim, não, eu não quero pagar disponibilidade, ok, né? Acho que isso todo mundo vai ter livre-arbítrio, né? Para poder decidir. Mas é uma cobrança que realmente é justa e é importante o pessoal que está nos assistindo entender, né? Que existe essa prerrogativa, na verdade, né? Apesar das brigas. Claro que os convênios é lógico que sempre vão entender, né? Que não tem, porque a política do convênio é tentar pagar menos, né? Sempre. O convênio é uma empresa, não adianta, Sempre. né? Que visa o lucro. Então, é lógico que ele vai tentar pagar menos. Mas eu acho que isso é um trato que tem que ser feito, que tem que tirar o convênio da jogada, né? É um trato entre médico e paciente. Sim. Sim, mas fica batendo em questões legais toda hora isso, né? Você sabe disso. Eu mas sei, enfim, eu sei. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a interdisciplinaridade ela é fundamental. Hoje não dá pra fazer um parto sem entender que a enfermeira obstétrica pode ser